Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2025 da Alpargatas. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.alpargatas.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Alpargatas, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Alpargatas e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: o senhor Liel Miranda, diretor-presidente, o senhor André Natal, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, e a senhora Melina Rodrigues, diretora de relações com investidores. Passaria a palavra ao senhor Liel. Bom dia, muito obrigado a todos e todas que estão aqui com a gente. Como sempre, a gente vai começar aqui com uma visão geral dos negócios nesse terceiro trimestre. E eu acho que é importante começar falando do crescimento, tanto no Brasil quanto internacional. No mercado internacional, a gente teve um terceiro trimestre onde todas as nossas geografias atingiram um crescimento de sellouts, o que significa um resultado de todos os esforços de marketing, de comunicação, de distribuição que vem sendo feitos nos últimos anos. Então, a Europa crescendo 2%, os Estados Unidos crescendo acima de 30%, e os mercados distribuidores que no primeiro semestre sofreram com algumas variáveis, com mercados onde nós tivemos problemas específicos, a gente atingiu agora no terceiro trimestre 5,3% de crescimento, revertendo a tendência do primeiro semestre. No Brasil, a gente continua com a tendência de crescimento que a gente já observava no primeiro semestre, tanto na venda do sellout, na venda direta para os consumidores, na venda final para os consumidores, como no crescimento de participação de mercado, onde principalmente no canal moderno, onde a gente tem uma mensuração Nielsen, a gente está crescendo 1,7%. E, finalmente, o canal especializado, que é uma grande oportunidade de crescimento para Alpargatas, a gente vem todos os trimestres recentes mostrando crescimento, e nesse não foi diferente, com um crescimento de 3,5% no canal especializado. Em relação a marketing, nós tivemos o verão no mercado internacional, onde nós colocamos muitos esforços e esses esforços já trouxeram bons resultados, como o crescimento que a gente falou aqui em cima, mas também no reconhecimento da marca. A gente acabou de ser reconhecido agora como a marca mais desejada, marca fashion
de moda mais desejada do mundo, numa lista muito bem conceituada e que elenca marcas internacionais, e a Havaianas estava lá como a marca mais desejada por consumidores ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente inaugura o verão, como todos os anos nós fazemos, com uma campanha de comunicação. Este ano, essa campanha de comunicação está sendo reforçada. Normalmente, nos últimos anos, a gente focava numa geografia mais restrita, no sul e sudeste, e esse ano, com uma alocação de investimentos e também com uma maior eficiência no uso dos investimentos de marketing, a gente vai fazer uma campanha nacional de comunicação em todas as mídias, que acabou de estrear há poucas semanas atrás. E por último, a gente também sabe a grande oportunidade que a Alpargatas tem de crescimento nos segmentos masculino, infantil e bebês, e são áreas onde a nossa participação de mercado é um pouco abaixo da participação de mercado feminina, e todas elas estão crescendo ainda mais aceleradas do que o crescimento total. Nesse caso, esses segmentos cresceram 13% no terceiro trimestre. Então, a gente vê na coluna de crescimento bons resultados em todas as geografias, em todos os segmentos, em todos os canais, e isso é resultado de muito ao longo de todos os trimestres. Quando a gente fala de simplificação, a gente continua com a nossa estratégia, a nossa política, a nossa agenda de eficiência, e a gente continua mantendo uma redução de despesas fixas. Quando a gente compara com a base de 2022, a gente já mantém essa redução em torno de 17%. Isso, obviamente, impactando positivamente as nossas margens. E agora, um último movimento que nós fizemos, como parte dessa agenda, nós migramos o centro de serviços compartilhados, que era terceirizado, para internalizado na companhia. Isso vai permitir com que a gente continue nessa jornada de melhoria e de simplificação, porque outras áreas da companhia vão poder ser automatizadas, simplificadas e criando sinergias e redução de custos contínuos para a gente. Em relação aos enablers, né, as ferramentas que são necessárias para o nosso crescimento, uma variável que a gente falou muito nos últimos semestres e trimestres foi o nosso serviço para os nossos clientes, e a gente continua vendo melhoria com o crescimento no OTIF, que é a nossa capacidade de entregar como prometido na data e na quantidade certa. E o fill rate, que é o total das entregas, também continua crescendo. Então, a nossa capacidade de atender os nossos clientes e resolver um problema histórico da Alpargatas de logística e abastecimento está sendo endereçada. Na questão da gestão de estoques, que foi um problema também anterior, a gente agora adotou a disciplina já há alguns trimestres de sempre trabalhar focado no sell-out. Então, todo o abastecimento que nós fazemos para os mercados, para os clientes, para os distribuidores, é baseado na leitura do que eles estão vendendo ou para os consumidores ou para os revendedores. E com isso a gente evita um acúmulo de estoque na cadeia que pode vir a repercutir negativamente no futuro. Isso vem sendo feito com disciplina em todos os mercados, e a gente demonstra isso nesse trimestre. E por último, em relação à alocação de capital, a gente tem uma proposta de redução de capital que já foi anunciada no trimestre passado e que deve ser executada até o final do quarto trimestre. E os investimentos continuam sendo alocados de forma eficiente, e o nosso ROIC teve um crescimento de 7%, 7 pontos contra o ano passado. Todos esses são sinais dessa disciplina financeira e de gestão que nós adotamos. E talvez por último, como vocês viram no anúncio que foi feito ontem, o Conselho da Alpargatas tomou a decisão de não exercer o call de compra da ROFS, o que significa que nós continuamos como investidores significativos na empresa, vamos continuar trabalhando com os outros shareholders e com o time de gestão da empresa ROFS nos Estados Unidos, como a gente vem fazendo até agora, buscando ainda mais valorização para aquela empresa, ainda mais crescimento, mas mantendo a nossa posição atual na participação da ROFS. Então, esse talvez seja o sumário do que foi esse terceiro trimestre, e agora eu vou passar para o André mostrar todos os números desse resultado. Muito obrigado. Bom, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui para dividir um pouquinho agora dos números específicos do trimestre. Eu acho que esse é um trimestre
que é importante porque ele consolida uma série de avanços em várias das frentes, né, que a gente definiu ao longo dessa jornada como prioritárias, e eu acho que os resultados que a gente agora alcança são talvez uma primeira evidência, né, de que a gente escolheu alguns caminhos que estão dando frutos agora para a companhia, né? Então, quando a gente olha aqui o mapa global do nosso crescimento, né, a gente teve um crescimento de receita importante em todas as regiões do mundo, né? Acho que, como a gente sempre destacou, a terceira onda, de ajustes na companhia que a gente priorizou dizia respeito às áreas internacionais, e eu acho que esse é um trimestre importante nesse sentido, porque ele mostra um crescimento bastante significativo de volume em todas as regiões internacionais, né? 15% nos Estados Unidos, 8% na Europa, já com o final da temporada, e 5% nos mercados distribuidores, né? Que cobrem aí América Latina, África e Ásia. Então, são crescimentos significativos, acompanhados de crescimento de receita. No Brasil, a gente tem uma ligeira retração de volume em relação a um ano atrás, mas essa é uma retração bastante esperada, né? A gente já vinha aqui alertando nos primeiros 2 trimestres do ano que a gente havia feito uma estratégia de antecipação de volumes, então acho que já era dentro da expectativa de todos, né, que a gente agora fosse fazer alguma retração para justamente acomodar, como o Léo falou, a gente hoje prioriza uma gestão muito fina, baseada no sellout, então essa retração de volume meramente tem o objetivo de fazer essa acomodação entre sell-in e sell-out, que é uma coisa que nunca é exatamente igual, mas que a gente vai perseguir sempre uma compatibilização dessas duas métricas. E esse ajuste é muito mais um sintoma exatamente dessa disciplina que a gente agora implementou de seguir a companhia focada no consumidor final, né? Então, passando adiante, a gente aqui consegue ver a geração de caixa de superior a 200 milhões de reais no trimestre. Essa é uma marca importante porque a gente agora consolida 10 trimestres consecutivos de geração positiva de caixa. Nesse período integral, a gente acumulou aí mais de 1,3 bilhão de reais, é uma marca importante, e que viabilizou exatamente esse gráfico que está ao lado, que é a desalavancagem da companhia, né? A gente chegou a um terreno que nos incomodava, que era aquele terreno mais alto de alavancagem, e essa disciplina financeira, esse foco, essa priorização de coisas que são realmente importantes para a criação de valor no longo prazo, é que gerou a possibilidade da gente fazer essa reversão de tendência e trazer a alavancagem da companhia para níveis aqui negativos. Portanto, temos hoje mais caixa do que dívida, e o que nos permitiu, como o Léo antecipou, propor aos acionistas, né, e já aprovado em assembleia, uma redução de capital a ocorrer, vencidos aqui algumas obrigações ainda regulamentares, a gente fazer essa redução de capital de 850 milhões aí ao final do ano. Passando adiante, a gente vê a variação de capital de giro, ela é neutra, basicamente. A gente tem algum efeito importante aqui, né, de redução dos estoques, de um lado. Por outro lado, a gente tem uma redução do preço das matérias-primas, né, das commodities que a gente ah, comercializa e compra, e, portanto, com base nisso, a gente tem uma certa redução, né, do financiamento vindo de fornecedores. Então, essa acomodação de contas leva a uma neutralidade, basicamente, do capital de giro, que segue aqui dentro da sua normalidade. Quando a gente olha para o nível de investimentos também, a gente fez um investimento praticamente igual ao do trimestre anterior, dentro do nosso plano anual, aprovado também na nossa Assembleia no início do ano. O plano anual, só lembrando, é de 220 milhões de reais. A gente segue, em princípio, perseguindo essa implantação dos projetos prioritários para chegar mais ou menos nessa marca, sem muita surpresa. Passando adiante, a gente então percorre um pouco dos números do Brasil, né? O Brasil tem um sellout que cresce 1%, né? E um pouquinho. Quando a gente olha o acumulado em 9 meses, é um sellout que cresce mais perto de 2%, 1,8%. Então, é uma métrica que é essa métrica que deveria nortear a nossa venda em média ao longo do tempo. Então, é nisso que a gente se baseia, e a cada mês a gente discute profundamente as trajetórias e o quanto
a gente consegue gerir esse estoque na cadeia justamente para que a gente faça os movimentos que são coerentes com o impulsionamento de vendas, mas sem gerar excessos de estoque no mercado. Então, nesse trimestre em particular, nesse gráfico à direita, a gente observa que há um acúmulo de estoque de 3,5 milhões de pares. Esse acúmulo é normal, porque o terceiro trimestre é justamente quando, no Brasil, o varejo está se preparando em termos de estoque para as vendas do quarto trimestre, primeiro trimestre, né, a alta temporada. Então, é absolutamente normal algum acúmulo de estoque nesse sentido, mas a gente fez esse acúmulo mesmo tendo feito essa retração dos volumes de sell-in de 3%. Isso, de novo, para acomodar a parte do que a gente já havia antecipado de vendas no mercado ao longo do primeiro semestre. Passando adiante, a gente tem uma trajetória de margens brutas que é bastante significativa, né? Uma recuperação bastante forte em relação há um ano atrás, há 2 anos atrás, e mesmo quando comparada com períodos onde a gente tinha ainda volumes mais altos, como 2021, 2022, a gente tem uma margem substancialmente mais alta. Isso aqui, obviamente, tem uma série de efeitos aqui, mas, sobretudo, um contínuo esforço de ganho de eficiência, de produtividade fabril, né? Além de uma gestão, obviamente, também dos nossos preços, dos produtos, bastante cautelosa, né? Mas com uma gradual premiumização do nosso mix, e que nos levou a conseguir uma expansão de margem importante. A gente também, se comparar com o trimestre imediatamente anterior, tem uma expansão de margem também significativa, também efeito de uma escala sazonalmente mais forte. Passando adiante, o efeito das despesas, né? Isso é uma agenda permanente da companhia. Claro que ela foi uma das primeiras coisas a serem atacadas, mas essa agenda não para nunca. A gente continua buscando e achando eficiências na empresa. E quando a gente olha para esse gráfico de barras à esquerda, a gente consegue observar uma trajetória bastante importante de redução de despesas fixas, né? Isso junto, aliado com aquele aumento de margens brutas, leva ao gráfico da direita, que é uma margem EBITDA que vem crescendo de maneira bastante substancial e que chega aqui a um nível recorde para um terceiro trimestre. A gente nunca tinha feito uma margem EBITDA de 30% num terceiro tri, e isso consolida o maior EBITDA nominal trimestral do Brasil até aqui. Então, essa é uma marca importante, é feito de uma série de agendas. Aqui eu mencionei várias coisas: disciplina de preço, gestão baseada no sellout, gestão por eficiência, né? E tudo isso, eficiência fabril, todas essas agendas nos levam aqui a esse resultado bastante significativo, um trabalho de um time grande e dedicado, que leva a esses números aqui que a gente pode hoje apresentar. Seguindo para o internacional, a gente também colocou aqui diversas vezes que essa é uma agenda que conta muito com a nossa retomada de escala e crescimento, e que com isso a gente conseguiria atingir de novo níveis de rentabilidade desejáveis, né, maiores. E quando a gente olha aqui, a gente de fato teve crescimento importante em todas as regiões. A Europa fecha a temporada com uma expansão de volume, né? Era um sintoma importante que a gente precisava ver dessa operação, e ela não só faz isso, mas faz isso com uma saúde do efeito comercial, né? Dos preços, dos canais onde a gente está atuando. É um crescimento de muita qualidade quando a gente olha mais no detalhe essa performance na Europa. Então, é um crescimento que a gente entende bastante sólido, bastante construidor de um futuro positivo para essa região, né? Nos Estados Unidos, é claro, a gente, enquanto trabalha na transição para um novo modelo de negócio, lá com o nosso parceiro, que a gente anunciou em maio, a gente, ao mesmo tempo, tem cuidado aqui de fazer uma gestão do presente, né? A gente tinha um 2025 para entregar, a gente fez a temporada, e aqui nesse trimestre tem um crescimento importante de volume, com crescimento de receita e também com um qualitativo importante do ponto de vista de canais e rentabilidade. Então, é um movimento importante já de acerto dos Estados Unidos, mas que obviamente vai ter seus principais efeitos aí no próximo ano, à medida que a gente transite para o próximo modelo de negócio. E na área dos distribuidores internacionais, a gente
também passa agora a ter um crescimento, depois de um primeiro semestre de redução de volume, a gente agora volta a uma trajetória de crescimento que a gente entende bastante importante também para consolidar a escala, para a gente ir diluindo despesas e fazendo uma margem cada vez mais importante nessa região. Com isso, a gente consegue uma margem bruta agora de 63%, que é 3 pontos percentuais maior do que um ano atrás, e que já supera os níveis de 2022, quando a gente tinha escalas maiores de vendas. Então, é um resultado que se vale um pouco dessa retomada de crescimento, mas também de todos os ganhos de eficiência que a gente fez ao longo do tempo. Quando se trata aqui das despesas, no próximo slide, a gente vê também uma redução importante de despesas fixas, né? A gente saiu lá de um patamar de 89 para 68, como você pode ver aí no gráfico à esquerda. E também, aqui vale destacar que tem um movimento aparentemente mais forte na redução do marketing, mas esse movimento é um movimento absolutamente tem alguns efeitos aqui dentro, né? O primeiro deles é uma temporalidade. A gente fez um segundo tri mais forte, aqui a gente só está mostrando os terceiros trimestres, então distorce um pouco a visualização, né, dessa trajetória. Mas a gente fez um segundo trimestre mais forte, mais concentrado em marketing do que era o costume, e aí a gente desconcentrou um pouco do terceiro trimestre, então isso explica parte dessa diferença. Uma outra parte é que no ano passado a gente teve as Olimpíadas, que explicavam um pouco do aumento de marketing que a gente tinha feito na Europa, mas era um movimento one-off e que agora a gente devolve esse movimento. Basicamente, essa é a única diferença que a gente tem quando a gente olha uma janela mais longa de 9 meses. E aqui tem uma redução nos Estados Unidos. Essa redução, sim, deliberada, mas que retorna aos patamares que a gente tinha históricos de 2023 e anteriores, porque a gente em 2024 havia, na verdade, feito um aumento significativo das despesas de marketing nos Estados Unidos e agora a gente volta para os patamares que a gente entende mais normalizados. Então, existe uma conjugação de fatores aqui que mostra uma aparente retração, mas que, na verdade, quando a gente olha numa janela um pouco mais longa de 9 meses, o marketing segue intocado, né, numa normalidade, e não é aqui que a gente está buscando eficiência, a gente está buscando nessa barra de baixo, que é onde a gente vê despesas mais discricionárias e que, de fato, a companhia vem conseguindo conter custos de maneira gradual e contínua. E, por fim, eu destacaria essa margem EBITDA, né, que a gente chegou a ter nos últimos 2 anos, margens nos terceiros trimestres inferiores a menos 20%, né, então foram períodos difíceis da operação internacional e que agora a gente retoma esse patamar aqui de menos 3, que é em linha com a questão sazonal, né, da região, mas em linha com o que a gente tinha lá em 2021, 2022, uma rentabilidade que tem um avanço importante aqui, fruto dessa melhor margem bruta, né, mas também fruto de uma gestão de despesa bastante disciplinada e da recuperação de escala. Por fim, eu destacaria aqui a Rothy's. A Rothy's já faz agora o 12º trimestre consecutivo de expansão do EBITDA, né, LTM, então em todos os trimestres, sem exceção, a gente conseguiu fazer alguma expansão, e aqui mesmo num cenário em que passam a incidir tarifas nos Estados Unidos, e a gente conseguiu ainda assim, com outros ganhos de eficiência e com um sucesso comercial bastante importante na operação da Rothy's ao longo desses últimos trimestres, a gente vem conseguindo compensar qualquer outro efeito e seguir numa trajetória de aumento de margem e de crescimento de EBITDA. Então, esse era o que a gente tinha para dividir do ponto de vista de números, e a gente abre agora para as perguntas, mas com um mixed feelings de uma satisfação pelos resultados que consolidam esses avanços, mas ao mesmo tempo com uma ambição que não para por aqui, a gente acha que tem muito mais para fazer e vai continuar fazendo. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas.
Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Dani Eiger, analista sell-side da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Dani, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí pelos resultados, principalmente pelo filme aí dos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira, talvez um pouco mais para o Liel, mas eu acho que o Natal também complementa. Eu sei que a gente estava com vocês no Day, né? E vocês trouxeram diversas oportunidades que vocês enxergam, e no próprio comentário desse resultado, vocês falam dessa questão, né, de alçar montanhas mais altas, né? Mas se vocês pudessem nos ajudar, assim, em termos, talvez não curto prazo, primeiro, no próximo mês, mas talvez no próximo ano, o que que vocês enxergam que são as, talvez, três principais alavancas para geração de valor? E aí, de uma forma um pouco mais, talvez, mais reduzida, né? Assim, obviamente tem, dá para falar internacional, mas se vocês falarem assim, ó, hoje a gente está enxergando essas três principais alavancas, os três principais focos geradores de curto prazo, obviamente tem vários que a gente pode pensar olhando para um médio prazo, mas eu acho que seria bacana nesse sentido, só para a gente conseguir dimensionar aí o que é mais importante aí para ficar monitorando em termos de geração de valor mais para esse próximo ano. E aí a minha segunda pergunta é em relação à margem bruta, né? Um follow-up aí no comentário que o Natal fez, de fato, assim, foi uma margem bruta muito forte, né? E aí eu queria entender aqui com vocês o quanto que a gente pode ver desse nível sendo sustentável para frente, né? Porque querendo ou não, o canal que vocês estão tendo maior desafio, né? Que é a questão ali do alimentar, do tradicional, também é um que tem geralmente talvez o preço mix pior, né? Porque são as avenas mais básicas. Você também tem a questão do custo de matéria-prima, que eu acho que isso sim deve ajudar por mais tempo. Então, se vocês pudessem nos ajudar um pouquinho só a entender assim, o quanto mais tem de melhora, ou se às vezes pode ter algum componente um pouco mais pontual aqui nessa ordem de grandeza aí de margem, acho que seria legal para a gente pensar como pensar para frente. Obrigada. Obrigado, Dani, pela pergunta. Eu vou pegar a primeira e aí o André pode falar um pouco mais sobre a margem. Na verdade, o que a gente acredita de oportunidade de ação de valor é muito o que a gente apresentou no Alpa Day. Obviamente, sem dar nenhum guidance ou dando nenhuma expectativa em relação a isso, as grandes oportunidades que a Alpargatas tem, e não são novas, mas elas estão se materializando agora. Primeiro é o especializado no Brasil. O especializado representa quase a metade do volume do Brasil e a gente tem uma participação de mercado significativamente menor do que a participação de mercado no alimentar. Então, a gente cresceu ali esse trimestre 3,5% no especializado, que é acelerado em relação ao total de crescimento. Isso vem do foco que a gente tem dado para esse canal. A gente tem colocado esforços de melhorar o serviço, então, o nosso TIF está aproximadamente chegando a 80%, isso muito melhor do que foi no passado. A gente lançou linhas de produtos masculinos e está focado na linha infantil, que é muito mais direcionada para esse canal, que também está ajudando no crescimento. E a terceira é todo o foco comercial de trabalhar junto com esses clientes. Então, o especializado no Brasil, onde a gente tem uma participação de mercado de aproximadamente 3%, a gente acredita que tem uma grande montanha de crescimento para escalar nos próximos trimestres e anos. A segunda grande oportunidade, aí falando talvez do ano que vem, começando no ano que vem, é a mudança do modelo de negócio nos Estados Unidos. Porque, como a gente anunciou antes, os Estados Unidos a gente vivia um dilema de como a gente era pequeno, a gente não conseguia distribuição, escala de distribuição, e como a gente não conseguia escala de distribuição, a gente não conseguia crescer. Tudo isso também combinada com uma estrutura de custo muito pesada, porque nós tínhamos uma operação própria que tinha que manter desde o armazenamento do produto até a gestão financeira dentro de casa com um volume muito baixo. Ano que vem, o modelo de negócio se transforma, a gente tem uma parceria com um distribuidor tem décadas de experiência nos Estados Unidos, que a gente espera que vai trazer uma capacidade de distribuição muito maior do que a gente teve até agora. Isso, obviamente, vai se refletir, a gente imagina, em crescimento de volume, em crescimento de participação de mercado nos Estados Unidos. Em contrapartida, pela parceria com o distribuidor, nós vamos poder otimizar a nossa estrutura nos Estados Unidos, focando naquilo que é o mais estratégico para a gente, que é construção de marca, marketing, desenvolvimento de produto e toda a parte e os custos operacionais vão ser arcados pelo nosso parceiro. Então, eu diria que os Estados Unidos tende a ser
o segundo grande oportunidade de criação de valor no ano que vem. E o terceiro, se aplica a todas as geografias, a gente já começou essa jornada, a gente está muito mais disciplinado na gestão de preços, a gestão de geração de valor com a venda. Então, as nossas escolhas de canais, a nossa política de desconto, a nossa estratégia de portfólio tem trazido mais valor. Para o mesmo número de pares, a gente tem conseguido margens melhores e isso deve continuar como uma grande alavanca de geração de valor, porque na medida em que a gente eliminou o problema anterior de ter um excesso de estoque na cadeia, a gente é obrigado a dar menos desconto, o que faz com que a gente gere mais valor. Na medida em que a gente melhora a nossa execução comercial, a gente é menos dependente de canais onde a nossa margem é menor. E na medida em que o nosso portfólio evolui, a gente é capaz de vender produtos que são percebidos pelos consumidores como de maior valor, e isso melhora o mix. Então, Estados Unidos, especializado no Brasil e mix e gestão de preço na ponta para o consumidor com melhor rentabilidade, eu acredito que são as três grandes alavancas de crescimento. Oi, Dani, seguindo aqui, obrigado aí pelas perguntas e pelos teus comentários. Sobre o tema da margem, acho que você pegou num ponto importante, e eu vou até aproveitar e pegar carona aqui na última parte do que o Léo falou, que é a gestão de preços, né? A gestão de preços tem sido muito disciplinada, mas se você olhar aí versus um ano atrás, a gente tem um preço médio no Brasil cerca de 10% maior do que o terceiro tri de 2024. E isso não é um efeito de aumento de preço, né? Isso foi um problema do passado e não é mais a prática da companhia, mas a gente tem uma parte importante disso, que é esse melhor mix de produtos que leva a um preço médio melhor. Obviamente tem também algum efeito do mix de canais, mas o principal aqui é de fato a gente conseguir ao longo do tempo ir tendo um mix melhor. Então, isso, quando a gente olha essa evolução de margem bruta, se você comparar os números aí do terceiro tri de agora contra um ano atrás, você vai ver que tem uma expansão do top line por par, mas com o COGS basicamente flat, né? E aí, se você for pegar essas componentes que explicam esse COGS, a gente, nesse período, né, apesar dos altos e baixos de câmbio, de petróleo, enfim, das matérias-primas que a gente usa, a gente tem a matéria-prima, quando compara 3T contra 3T, é basicamente flat, com câmbio também flat, né, o dólar flat, com volume um pouco menor agora, mas similar também, e o nosso COGS andou de lado de fato, né, a variação é centavos. E ela reserva tem uma coisa interessante dentro dela, porque na mesma forma que a gente tem um mix melhor que permitiu um preço melhor na receita, por outro lado, os ganhos de eficiência que a gente encontrou, né, no nosso sistema fabril, nossa operação, foram suficientes para compensar os efeitos desse melhor mix. Então, você tem uma coisa virtuosa, né, um efeito virtuoso, que é de ter um efeito positivo do mix de produtos na receita, que não se traduz num efeito também de aumentar o custo médio, porque a gente, ao mesmo tempo que fez isso, fez um monte de ganhos de eficiência. Então, na tua pergunta do quanto é sustentável, você sabe que a gente não dá guidance, então eu não consigo te dizer quanto que vai ser a margem do próximo trimestre, do próximo ano, até porque a gente não sabe, mas de toda forma, o que eu consigo te dizer é que todos esses ganhos de eficiência que a gente botou, o que está por trás desses números, que diz respeito à produtividade, eficiência, são coisas que vieram para ficar. Não tem nada disso que seja alguma coisa arbitrariamente diferente num trimestre que possa explicar o movimento. São coisas sustentáveis. Por outro lado, a gente tem sempre que lembrar que a gente compra uma commodity exposta ao câmbio e que eu não consigo fazer nenhuma afirmação confiável sobre o que vai ser delas, dessas variáveis para frente. Mas se a gente pensar em tudo mais constante, sim, a gente tem uma margem que parece, né, ter efeitos, pelo menos dentro dela, de produtividade, que offsetaram esse efeito de mix e toda a pressão inflacionária de custos. Então, eu acho que é um movimento importante que está feito na companhia. Essa parte eu consigo te dizer que está aqui para ficar. Agora, a trajetória de margem para frente vai ser dependente, claro, desses efeitos todos de commodities e câmbio que a gente não consegue precisar hoje, tá bom? Não, excelente, Obrigado foram pela ótimas pergunta mais uma respostas, vez. muito claras. Obrigada. A próxima pergunta é do Vinícius Strano, analista sell-side do UBS. Vinícius, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta.
Vinícius, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ariel, Natal, Melina. Obrigado por pegar minhas perguntas. Duas aqui do meu lado. Explorar um pouquinho a margem bruta no Brasil, né? Vocês tiveram essa evolução aqui bastante forte, né, de margem bruta. Então, eu queria explorar um pouquinho o tema de alavancagem operacional. É que a gente ainda tem volumes aqui bem abaixo, né, dos picos, né, que já teve no passado, e mesmo assim uma margem bruta bastante expressiva, né? Então, se vocês puderem ajudar a gente a pensar aqui como o ganho de alavancagem operacional poderia contribuir na margem bruta de vocês do Brasil para frente. E explorando os Estados Unidos, né? Se vocês puderem só nos atualizar um pouco como que vocês enxergam o nível de contribuição negativa, né, dos Estados Unidos hoje e como que vocês estão trabalhando aqui no processo de transição com o grupo Eastman e qual o nível de escala mínima, né, que vocês imaginam para os Estados Unidos para essa operação ser rentável no ano que vem. E também sobre os Estados Unidos, se vocês puderem comentar um pouco como é que vocês enxergam a ressonância da marca, percepção que vocês têm também sobre o ambiente competitivo por lá. Tiver um crescimento também relativamente forte aqui de 30% dos Estados Unidos, né, acima de 30%. Então, entender um pouquinho o potencial que vocês estão enxergando aqui para os Estados Unidos no lado de crescimento mesmo. Obrigado. Bom, obrigado, Vinícius, pela pergunta. Eu vou começar pela segunda, falando um pouco dos Estados Unidos, e aí o André complementa e também fala da margem. Obviamente, com o disclaimer que a gente não pode dar guidance, então eu vou te dizer um pouco onde a gente está e quais são e qual é a estratégia, mas a situação dos Estados Unidos, como você viu, foi o 2025 é um ano limpo, é um ano em que a Alpargatas está operando nos Estados Unidos exatamente como ela operava anteriormente. Todos os resultados positivos que estão acontecendo já são frutos dos nossos esforços para, primeiro, melhorar a nossa execução comercial e melhorar a nossa distribuição com o formato que a gente tem hoje, e isso tem trazido resultados e o volume mostra isso. A segunda coisa que a gente focou muito nos Estados Unidos é um mercado extremamente promocionado e a gente focou muito na disciplina de preço. Como eu disse antes, essa é uma filosofia que a gente tem aplicado para todos os mercados, focar nos canais mais rentáveis e uma gestão de preço que seja de preço cheio e menos dependente de descontos. Isso também foi feito, está sendo feito nos Estados Unidos, e a combinação dessas duas coisas com a eficiência operacional que a gente vem buscando em todas as nossas funções, em todas as nossas áreas de gestão de eficiência de custos, ela trouxe uma redução muito significativa da perda que a gente enfrentava nos Estados Unidos. E o resultado está impactando a margem do internacional, como você viu ali, o André mostrou, os terceiros trimestres dos dois últimos anos eram muito negativos para nós. Esse ano continua negativo por causa da sazonalidade, mas já normalizada com a situação de 2022, 2021. Então, eu acho que a gente sanou a grande perda que a gente estava enfrentando nos Estados Unidos, trazendo isso para um nível de normalidade. Então, isso foi o que a gente fez esse ano. O processo de transição está totalmente como planejado, a gente já tem o acordo comercial com o nosso parceiro, nós já fizemos todo o plano de vendas e distribuição e de marketing para o ano que vem, ele só vai ser executado a partir de janeiro, e aí a partir de janeiro a gente espera que o distribuidor, que o nosso parceiro vai levar a marca Havaianas para mais pontos de vendas, e com isso a gente vai ter uma expansão de volume. Eu não posso te precisar qual é a expansão de volume, mas a gente acredita que depois de muitos anos em que o volume dos Estados Unidos estava flat, ao redor de 2 milhões de pares, a gente acredita que o potencial, e eu acho que é meio óbvio, o potencial dos Estados Unidos é muito maior que isso para Havaianas, a gente espera que esse volume aumente significativamente. Como a gente falou, talvez em alguns momentos, os Estados Unidos é um mercado muito competitivo e muito fragmentado. Apesar do nosso volume ser tão baixo nos Estados Unidos, a gente é a segunda marca com maior nível de conhecimento pelo consumidor. Então, isso demonstra o potencial que a gente tem. Uma marca muito conhecida, com uma imagem positiva, com todo o trabalho de construção de marca que foi feita em anos nos Estados Unidos,
porém limitada pela nossa capacidade ou falta de capacidade de distribuição que a gente espera sanar agora. Então, eu não vou te dar nenhum número sobre os Estados Unidos, nem sobre 2025, nem sobre 2026, mas o que a gente pode dizer é que os resultados dos Estados Unidos para este ano estão normalizados em relação a anos como 2021, 2022, com crescimento de volume, e a gente espera que 2026, com o novo modelo de negócio, isso se acelere. O André vai poder complementar com algum número, talvez, e depois falar um pouco da. Fala, Vinícius, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Essa questão da alavancagem operacional é importante. Eu faço referência a uma análise que a gente fez e apresentou ao mercado no nosso Investor Day, em que a gente já justamente tentou fazer uma análise da margem bruta, offsetando os efeitos de escala, da perda de escala que a gente tem desde o pico de volume lá de 2021, por exemplo, usamos essa referência por ter sido o maior volume, e a gente fez essa análise e você pode, obviamente, certamente você já viu lá e pode fazer referência a ela, com aquele nível de volumes, né, corrigindo pelo nível de volume, a gente já estava fazendo, né, a gente demonstrou isso lá, nos últimos trimestres, margens que eram recorde se ajustadas pelo efeito da escala. Então, obviamente que na medida que a escala se recupere, e aí vale o que eu falei aqui na pergunta anterior da Dani, né? Não dá para precisar, isso não são building blocks que a gente vai só empilhando, porque as coisas mudam, tem commodity, tem câmbio, tem uma série de efeitos aqui que podem ir para qualquer direção. Mas se tudo mais estiver constante, obviamente que tem um efeito de economia de escala que a gente poderia ainda sobrepor a essa margem que a gente está agora obtendo, se a gente volta, né, ou quando a gente voltar para aqueles volumes que a gente teve em 2021. Mas talvez valha eu adicionar à tua pergunta um elemento que é importante, que é, além da alavancagem operacional na margem bruta, tem uma alavancagem operacional importante na margem EBITDA, porque também tem um nível de despesas fixas da companhia que é diluído na medida que a gente cresce o volume. Então, só para te dar um número interessante, a gente, quando olha a nossa margem bruta, a nossa margem EBITDA, desculpa, por par que a gente tinha no Brasil lá em 2021, no terceiro tri de 2021, né, 4 anos atrás, ela era de R$ 2,90 mais ou menos, e a gente agora faz R$ 5,01. Então, é um aumento de mais de 70%, né? 73% mais ou menos. Então, é um aumento muito significativo. E quando a gente olha a decomposição desse aumento de margem EBITDA por par, ela muito mais, quer dizer, mais de 100% desse movimento se deu por efeito de ganho de eficiência. Então, na verdade, a gente tem um efeito negativo ainda, né, dessa perda de escala que foi muito importante. Só nesse período aqui, esse efeito de escala negativo é de R$ 1,80 para baixo. Então, a gente fez um ganho de eficiência suficiente para mais do que compensar essa perda de escala e gerar esse aumento de mais de 70% da margem por par. Mas na medida que a gente vença esse obstáculo do volume, né, e volte a atingir aqueles mesmos níveis, a gente deveria, no tempo, ir somando parcelas a essa margem, sem dúvida, né? Eu não vou te dar um número de onde a margem pode chegar, porque tem todos esses moving parts, mas só para te dar um elemento de quanto que esse efeito foi de perda de escala aí nos últimos 4 anos, desde o nosso pico de volume, tá legal? Não, tá excelente. Obrigado, Natal. Obrigado, Liel. Bom dia e parabéns. A nossa próxima pergunta é do João Soares, analista sell-side do Citi. João, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. João, pode prosseguir. João, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Vendo? Pode Estão me ouvindo? prosseguir aí com a pergunta. Oi, pessoal, desculpa, né? Tive um problema aqui, esses monte de Bluetooth aqui fica complica.
Primeiro, eu só queria parabenizar vocês. Acho que vocês pegaram uma empresa super complexa e entregaram um dos turnarounds mais eficientes e rápidos que eu já vi em 12 anos de mercado. Então, assim, vocês estão de parabéns. O Brasil está resolvido, né? Então, acho que é importante double-clique nesse ponto que o Vini começou a pontuar sobre a alavancagem operacional e sobre as margens, né? No internacional. Primeiro, mas assim, acho que um ponto importante, primeiro, é a gente entender um pouco a dinâmica da Europa, né? Acho que o volume foi bom nesse trimestre e acho que a partir desse período você já tem uma visão do pre-order do ano que vem, né? Então, antes de mais nada, eu queria entender um pouco a dinâmica da Europa e depois, assim, só para a gente tentar entender que nível de escala, né, vocês acham que dá para a gente ter uma margem um pouco mais comparável com a margem do Brasil. Não sei se você, assim, não quero guidance nem nada, mas para a gente tentar entender quanto o papel dessa alavancagem operacional, dessa escala, pode dar para essa margem. E última, pessoal, desculpa o abuso aqui, mas a despesa de marketing, como é que a gente entende o phasing dessa despesa da companhia? E acho que esse trimestre realmente foi uma surpresa positiva. Queria entender o quanto disso é sustentável, como é que vocês olham, não sei se em relação à receita líquida, um patamar sustentável, seria interessante. Obrigado. Obrigado, João. Começando, eu vou começar falando um pouco da Europa e aí a gente complementa, o Natal pega as outras perguntas. Acho que a dinâmica da Europa, como você sabe, é de que ela é muito restrita a 4, 5 meses do ano. Esse é o nosso maior problema, ou talvez oportunidade na Europa. A gente é muito dependente da estação do verão e isso limita a nossa capacidade de crescimento, porque nos outros meses do ano não necessariamente a gente tem a demanda que a gente gostaria. Dito isso, o que aconteceu esse ano na Europa foi a reversão da tendência de queda. Depois de 3 anos caindo o volume, que aconteceram nos verões de 24, 23, 22, a gente conseguiu em 2025 mostrar crescimento. A gente está falando de um crescimento de aproximadamente 4, 5% contra o ano anterior. Isso é, obviamente, o resultado de todo o esforço que foi feito até agora, de resolver o problema de abastecimento, que foi um grande ofensor em 2023, quando o OTIF foi 30%, portanto, a gente não conseguiu atender bem os nossos clientes. Esse ano a gente já teve o TIF acima de 80%, não que isso seja o nosso objetivo, a gente quer continuar melhorando a nossa capacidade de atender os clientes, mas isso foi uma grande variável. A segunda foi a construção de marca. A gente retomou os investimentos em marketing, em construção de marca e redução daquilo que a gente chama de marketing de performance, que é um marketing mais tático, mais promocional. Isso retomou o valor da marca, retomou a importância. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a Havaianas e a categoria de chinelos voltou na moda na Europa em grande escala esse verão. E a maior prova disso é que saiu agora esse resultado de uma das listas mais conceituadas, onde a Havaianas é o item de moda mais desejado no obviamente, grande parte disso é influenciado pelo que está acontecendo na Europa. Então, o ano de 2025 foi definitivamente um ano de turnaround na Europa. A gente resolveu, não, resolveu grande parte do problema de OTIF, a gente retomou o crescimento de valor da marca e a gente retomou o crescimento de volume. Tudo isso é muito importante para reconstruir a confiança dos nossos clientes, para colocarem pedidos ainda maiores para os anos seguintes. Então, a nossa expectativa para 2026 é de que o crescimento que a gente deve atingir em 2026 seja superior ao crescimento de 2025, dado que essa agora passa a ser uma dinâmica positiva. Enquanto nos anos de 22, 23, 24 a gente vinha numa dinâmica negativa, que era o volume cai, eles colocam pedidos ainda menores e, portanto, fica cada vez mais difícil recuperar. Na medida em que a gente mudou a tendência em 2025, a gente espera que agora seja uma sequência contínua de crescimento todos os anos. Essa é a primeira perspectiva. E a segunda perspectiva é de que, do nosso lado, a gente está colocando muito esforço para o que a gente chama de expandir o verão. Então, a gente lançou
produtos e vai ter agora uma coleção no outono, aonde com cores que falam mais com o período do outono, com comunicação que fala sobre o período, aquele período do ano, a gente espera lembrar os consumidores na Europa de que você pode e deve usar Havaianas desde a primavera até o outono. Isso deve expandir a nossa capacidade de venda em mais meses, com isso ajudar a gente a recuperar a escala que a gente já teve na Europa. Então, essa é a dinâmica que a gente está na Europa. Nós estamos felizes com o resultado de 2025, mais do que o percentual de crescimento, porque os fundamentos do negócio estão reconstruídos. E a partir de agora, a gente tem expectativas de acelerar esse crescimento em 2026. Eu acho que margem e despesa de marketing o André cobre e a gente, depois, se for necessário, a gente clarifica alguma coisa. Obrigado. Oi, João, tudo bem? Antes de mais nada, queria agradecer aí as tuas palavras. Acho que a gente tem a mesma sensação, embora a gente sempre queira mais, mas acho que é importante sempre conseguir também olhar para trás e ver a jornada. Acho que a jornada é uma jornada para o time da Alpargatas se orgulhar de ter feito. Mas indo aqui direto no ponto da tua questão do marketing, que é uma pergunta importante, eu acho que a primeira coisa a destacar é que todo o ganho de eficiência e todo o driver de mindset que a gente tem aplicado é sempre no sentido de ganhar eficiência nas despesas discricionárias, para que a gente tenha justamente musculatura para fazer cada vez mais investimento na nossa marca, de marketing em geral. Então, qualquer desvio de phasing, de composição do marketing, de geografia, ele nunca deve ser interpretado como uma redução, como um corte, como um sacrifício da criação de valor de longo prazo da companhia. Muito pelo contrário, ali é onde a gente tem sempre o desejo de fazer, claro, com disciplina, mas fazer esses investimentos serem consistentes ao longo do tempo. No que tange, em particular, o marketing internacional, eu falei na minha apresentação, mas acho que vale eu enfatizar, porque nesse trimestre tem particularmente algumas questões de phasing. A gente fez um pouco mais de gasto de marketing na Europa no segundo tri do que é o usual, e aí fez menos no terceiro tri do que é o usual. No Brasil também a gente teve uma questão de phasing no terceiro tri ligeiramente menor. Quando a gente olha a janela de 9 meses no internacional, no entanto, e compara com o ano antes, os 9 meses de 2024, as diferenças são muito claras e muito bem explicadas. A única diferença na Europa é o gasto exatamente da Olimpíada, todo o resto mais está preservado numa janela mais longa de 9 meses, portanto, tirando esses efeitos momentâneos de phasing, né? E a outra explicação, até maior do que essa, é a acomodação dos Estados Unidos, do marketing dos Estados Unidos, de volta aos patamares históricos que a gente fez um teste, um gasto maior no ano de 2024 e que a gente agora reverte e volta para uma trajetória mais normalizada. Então, são esses dois efeitos. Mas só para fins de esclarecer de que a margem EBITDA que a gente obteve, ou a evolução de margem EBITDA que a gente obteve no internacional, ela não é tão afetada por isso. A gente fez uma continha aqui só para te ajudar a entender, que mostra o seguinte: se a gente pegasse nesse trimestre no internacional e ao invés de fazer, né, neutralizasse esse efeito de phasing, né, de um trimestre ter sido maior do que o outro, e usasse o running rate do year to date, né, o mesmo nível de marketing médio do year to date, que aí é uma janela um pouco mais normalizada, a evolução que a gente teve de margem EBITDA, que foi de 20 pontos percentuais, teria sido de 18, ou perto disso, aproximadamente. Então, o que quer dizer é o seguinte: tem sim uma questão de phasing, mas o running rate também levaria a uma expansão de margem muito substancial, que está ligada às outras coisas que a gente comentou antes, da evolução da margem bruta, dos efeitos de economia de despesas em todas as outras linhas, que levam a essa evolução. Uma partezinha tem esse phasing de marketing, mas não é isso que explica o resultado mais forte no internacional. No Brasil é a mesma coisa, a gente teve ligeiramente mais baixo marketing do trimestre, mas a evolução de margem EBITDA também teria sido muito parecida, a gente fez a conta também, tem uma variação ali de talvez 1 ponto percentual no máximo da margem EBITDA que poderia se atribuir a esse phasing maior no Brasil. Mas não há nenhuma intenção, o Liel até no início dos highlights dele comentou da nossa campanha de final de ano, então a gente volta a recompor os gastos de marketing no Brasil, de maneira que não se deveria esperar
nenhum sacrifício, né, desse investimento que a gente faz em nenhuma das geografias, né? Ressalvadas as coisas que eu já falei aqui, tá bom? Obrigado, João. Um abraço. Obrigado a vocês. Só um ponto, desculpa, acabei fazendo muita pergunta e confundi um pouco. Em relação, se a gente olhar o internacional, acho que é importante só assim, em relação à escala que a gente tem hoje, né? O que que é o nível de margem que dá para fazer nessa operação? Ou, né, assim, que nível de escala, olhando no que vem, enfim, vocês acham que tipo de margem vocês conseguem fazer? Só para a gente se situar, porque o efeito da escala é muito relevante aqui, a gente ainda está struggling para entender a rentabilidade sustentável desse negócio. João, eu adoraria poder te dar esse número, né? A gente está aqui construindo o nosso budget, né? A gente teve essa semana uma discussão importante aqui, bastante detalhada com o nosso conselho, nosso comitê de estratégia sobre isso. Ele está em elaboração. A gente deve apresentar a versão final no início de dezembro ao conselho e vai ter essa visibilidade, mas obviamente, como a gente não dá guidance, a gente consegue falar só qualitativamente disso, né? E aí tem os pontos que o Leal falou. A gente tem a expectativa nos Estados Unidos de uma mudança muito importante, né? Uma mudança de modelo, que aí os números que a gente tinha como referência anteriores não valem mais, e aí a gente passa a ter uma redução muito grande de despesa, mas com uma contrapartida também no preço médio, né? Porque a gente passa a acomodar a margem do distribuidor, mas que deveria ter um impacto muito positivo para o nosso EBITDA. Eu não posso te dizer de quanto, né? Mas a gente já tem alguma ideia disso. A gente acha que vai ser um movimento muito saudável assim para a rentabilidade da companhia, mas infelizmente eu não consigo te precisar. E eu acho que o grande tema, do ponto de vista da escala operacional, né, ou da alavancagem operacional, é a Europa, porque é um mercado, primeiro, que a gente tem um posicionamento mais premium e que, portanto, a gente tem uma margem bruta por par bastante grande, mas uma margem EBITDA ainda pequena em relação ao que a gente acha que é o potencial. E esse pequeno tem meramente a ver com a nossa oportunidade de crescendo o volume e fazer uma diluição muito maior das despesas, porque a gente tem uma operação direta lá, e na medida que a gente obtém esse crescimento, e ele está vindo, né, o sellout está crescendo, os pre-orders estão crescendo, então a gente tem sintomas de que a gente vai ser capaz de fazer isso, mas eu também não consigo te dizer enquanto chega esse número, mas a gente acha que vai ser um movimento muito, muito saudável e contínuo, né? A gente não quer fazer altos e baixos, a gente quer fazer um crescimento que seja consistente e sustentável no tempo. Tá certo, obrigado. Parabéns novamente. A próxima pergunta é do Guilherme Adame Vilela, analista sell-side do JP Morgan. Guilherme, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Guilherme, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as minhas perguntas. A minha primeira é relacionada a ROTs, assim, né? É, com o não exercício da call option, né? O entendimento que se fica qual hoje é o entendimento do papel da ROTs no portfólio de marca, né? Assim, à medida em que você não exerce uma call option, a perspectiva que se olha é que talvez não exista uma complementariedade tão grande hoje da ROTs no portfólio mais abrangente da Alpa, assim, né? Então, a minha dúvida é entender como o management vê a ROTs no longo prazo dentro da Alpargatas, assim, né? Se de fato existe uma complementariedade que a gente poderia é, eventualmente de sinergia, tal como foi na época do M&A. E a minha segunda pergunta é referente ao número de pares no Brasil, né? Existe hoje, assim, né, se roda mais ou menos 200 milhões de pares anualmente, um pouquinho mais que isso, e se compara, e esse número é menor do que foi em 21, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje o management olha muito mais para o sell-out do que para o sell-in, né? Então, existe, talvez, por conta desse foco no sellout, a gente poderia esperar que talvez esse número de volume ele seja um pouco estruturalmente mais baixo do que foi em 2021? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Guilherme. Acho que eu vou começar pela segunda, que parece mais fácil. Na verdade, o que acontece no Brasil é que desde o ano passado, a gente vem trabalhando, talvez desde 2023, a gente vem trabalhando com essa gestão da cadeia, do estoque na cadeia. Então, os volumes que a gente tem observado são de consumo, de demanda do consumidor e não de sell-in, daquilo que a gente vende para distribuidores e atacadistas. E a gente acredita que o volume que está agora é o volume alinhado com a demanda que existe no Brasil. Obviamente, a grande oportunidade no Brasil, que já está se materializando e a gente vai continuar perseguindo, é crescimento de participação de mercado, porque é uma categoria extremamente penetrada, muito madura no Brasil, aonde a gente vai conseguir criar volume através de penetração em canais onde a gente tem uma participação de mercado menor, de segmentos onde a gente tem uma participação de mercado menor, como especializado, masculino, infantil, e também criando outras ocasiões de consumo com produtos próximos do que a gente vende hoje, mas que permitam as pessoas usar em outras ocasiões. Isso tudo está sendo feito, os resultados já estão vindo, a gente cresce aceleradamente no especializado, e masculino, kids, e a gente espera que essa tendência continue, e com isso o volume do Brasil vai crescer, mas de forma sustentável, naquilo que é a demanda do consumidor, não necessariamente porque a gente está conseguindo vender mais para os nossos atacadistas e clientes. Então, essa é a dinâmica do Brasil, crescimento sustentável vindo através de sell-out nos canais e categorias onde a gente ainda tem grande oportunidade. Em relação a Rothy's, nada mudou. A Rothy's é uma aquisição que foi feita olhando para posicionamento no mercado americano, que é um mercado super importante para qualquer empresa. A Rothy's é uma empresa que vende majoritariamente nos Estados Unidos, que tem uma estratégia de desenvolvimento de produto sustentável e que vende principalmente no canal digital e nas lojas próprias. Tudo isso são assets ou são atributos muito importantes para qualquer empresa e é por isso que a Alpargatas investiu na Rothy's no passado e é por isso que a gente mantém a nossa posição de acionista vamos continuar trabalhando com o management, vamos continuar trabalhando com os outros shareholders para fazer disso uma empresa ainda maior, para que a gente possa usar a nossa, como parte da nossa estratégia ao longo dos anos. Então, é absolutamente a gente vem fazendo até agora, que é construir valor, melhorar o valor do ponto de vista de produto, tamanho, escala e rentabilidade da Rothy's. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Wellington Santana, analista sell-side do Bank of America. Wellington, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Wellington, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Leal. Obrigado aqui por pegar nossas perguntas. Eu tenho duas rápidas aqui do meu lado e elas são focadas no lado internacional. Gostaria de entender um pouco, primeiro nos Estados Unidos, se ano que vem faria sentido talvez olhar um pouco para uma expansão um pouco com marketing, principalmente pensando no ano de Copa do Mundo, uma vez que quando a gente olha para a Europa, vocês também fizeram essa expansão pensando no evento das Olimpíadas. E por último, quando a gente olha para a Europa, acho que o Léo comentou que a categoria de chinelo é algo que voltou à moda, e vocês estão ali um pouco mais no lado um pouco mais premium, mas como que a gente pode pensar uma forma de defender, como vocês pensam a defesa do market share e da marca, dado que outras marcas na Europa também podem tentar atacar esse nicho que vocês atuam? É, acho que são essas duas aqui do meu lado. Obrigado. Bom, obrigado, Wellington. Rapidamente, acho que nos Estados Unidos a gente sim espera que o ano que vem seja um ano interessante para a marca nos Estados Unidos em função da Copa do Mundo e a gente vai colocar os investimentos de marketing necessários, como o André falou, a gente está nesse momento construindo o plano para 2026 e aprovando com o conselho até o final do ano, mas eu não imagino que a gente vai colocar valores muito diferentes daquilo que a gente vem praticando, porque a gente acredita que
investimento de marketing é o adequado. Como você viu esse ano, a gente reduziu os investimentos de marketing nos Estados Unidos e cresceu o volume. Então, significa que a gente tem uma muito maior eficiência do uso dos recursos de marketing, muito mais foco naquilo que realmente constrói valor do que no passado, talvez, em que a gente usava recursos de marketing de uma forma muito promocional. E isso definitivamente destrói valor e não traz volume no longo prazo. Então, a gente está muito confiante na nossa estratégia de marketing nos Estados Unidos, já está se mostrando bem sucedida esse ano, e a gente espera que o ano que vem ela vai acelerar com essa parceria que a gente vai ter, sem uma grande diferença, sem um impacto muito significativo nos investimentos de marketing que a gente vem fazendo. E na Europa, a questão da marca, eu diria que todo esse movimento é positivo. O fato de chinelo ter voltado, tá na moda, Havaianas ser uma marca que está sendo muito reconhecida, e outras marcas estarem lançando, e principalmente marcas de luxo, estarem lançando chinelo, isso reforça ainda mais o nosso posicionamento, porque no final de contas, todas as marcas de luxo podem lançar chinelo, mas elas cobram 10 vezes mais caro do que a gente cobra. Qualquer outra marca pode lançar chinelo, mas a original, a marca que é a original do Brasil desde 1962, é Havaianas. Então, isso, pelo contrário, até expande para o consumidor a lembrança do produto, a lembrança das ocasiões de consumo e tende a beneficiar a marca que é a líder, a marca que é a referência, que nesse caso é a Havaianas. Então, a gente vê isso com muitos bons olhos. Perfeito, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, em respeito ao tempo de todo mundo, a gente passou aqui 7 minutos, eu não vou me estender. Eu acho que, como o André mencionou e alguns de vocês mencionaram, esse trimestre demonstra a jornada em que a gente está de primeiro crescimento, onde a gente vê crescimento em todas as geografias, a gente vê crescimento nos canais e segmentos estratégicos para a gente, e também de disciplina, onde a gente continua com a nossa disciplina na gestão de custos, disciplina na gestão do abastecimento do mercado e principalmente disciplina em preço, em gestão de como a gente trabalha com promoção, com preço, para garantir que a gente tenha crescimento de volume e crescimento de rentabilidade sustentável continuamente. Então, eu queria agradecer a presença de todos, as perguntas e encerrar agora nosso call. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2025 da Alpargatas está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia.